te agradecemos nessa tarde, meu Deus, mais uma vez está na tua presença, glorioso e eterno Deus. O teu Espírito habita dentro do nosso Espírito, Senhor. Estamos aqui para te glorificar e te exaltar. Nos dê entendimento, sabedoria, Senhor, da tua palavra para entender a graça, meu Deus. Entender os benefícios da cruz, a ressurreição de Cristo, a aliança eterna. Meu Deus, meu Pai querido, Pai eterno. O seu poder reina para todo sempre. A tua misericórdia estende de geração em geração. O teu poder é imenso, ó Deus querido, é infinito. Muito obrigado nessa tarde. Nos dê entendimento para entender cada vez mais essa graça que é um nível especial da tua palavra e é a revelação. Muito obrigado. Amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz dos irmãos aqui. Amém. Graça e paz aí os irmãos aí do canal Antônio Oliveira 080, né? Identificando o canal do irmão Antônio Oliveira, né? Ministério do Espírito. Esse é o canal, né? Que está aí nos dando um prazer de nós ouvir a palavra da revelação da graça de Deus, que expande pelo Brasil e pelo mundo. A graça de Deus, ela está, né, aumentando cada vez mais, irmãos abençoados. Cada vez mais a graça está expandindo pelo todo o Brasil. Todos estão conhecendo a aliança eterna que foi ocultada, né, pela teologia sistemática. A aliança eterna foi ocultada. E as pessoas não conhecem a aliança eterna. Por quê? A teologia ocultou. Jesus fez uma aliança eterna no seu sangue, mas a teologia ocultou. Mas nós estamos aqui para revelar essa aliança eterna que Jesus fez no seu sangue. E por isso nós estamos alegres, contentes e satisfeitos. Todos os vídeos, né, nós estamos falando sobre a alegria de expressar a graça de Deus, que são os benefícios da cruz. Amém, queridos? Hoje, o tema da mensagem, né, quero deixar um abraço aí para a nossa irmã Bia, né, a nossa irmã lá do Rio de Janeiro, a nossa irmã Kelly, né, nossa irmã Kátia, perdão, a nossa irmã Kátia lá do Rio de Janeiro, nosso irmão lá da Bahia, nosso irmão Jurandir aí de São Paulo, todos os irmãos aí do grupo, né, de São Paulo, que participa dos grupos, né, o nosso irmão Barbosa aí da Serra, aquele abração, irmão Barbosa, né, irmão Alexandre, todos os irmãos que participam, que estão aí pregando a graça, né, de Deus. Amém, querido? Aquele abraço, né, inscreve-se no canal Antônio Oliveira 080, né, irmãos? Inscreve no canal, comenta, deixa o seu like, para que o canal, né, seja passado para outro, seu colega, seu vizinho, né, mesmo pessoas da sua família também, para participar, né, desse canal Antônio Oliveira 080, que tem a identificação como Ministério do Espírito. Entendemos dessa maneira, todos nós escolhemos aqui essa placa, né, para estar pregando o Evangelho da graça de Deus. Amém, querido? O tema da mensagem de hoje é Cristo revela aos apóstolos cumprimento da lei, dos profetas e dos salmos. Né, irmãos? Esse tema é um tema muito maravilhoso, né? Nós vamos passar a entender, né? Cristo, depois de glorificado, depois da ressurreição, ele aparece aos 12 discípulos e revela toda a sua graça, todo o cumprimento no seu corpo que ficou como envelope lá, né? Lá na sepultura, não no sepulcro, né? Mas Jesus glorificado é o eterno Criador, Ele é o verdadeiro Deus, Ele que criou os céus, a terra, o mar, a lua, as estrelas, o vento, a chuva. Então o Criador, Ele aparece para os discípulos e revela, olha o cumprimento, cumprir-se tudo, o livro da lei, dos profetas e o livro do Salmo. Isso o próprio Jesus falou para os seus discípulos, né? Eu vou fazer a leitura aqui, irmão, eu vou fazer a leitura aqui, para depois nós entrarmos na palavra aí, lida aí pelos irmãos aí, que está sempre lendo os versículos que a gente está passando, né? Mas eu vou ler a palavra aqui, é Lucas 24, os irmãos podem acompanhar aí, Lucas 24, versículo 36, né? Até o 53, amém, queridos? Lucas 24, os irmãos podem acompanhar em casa aí também, Lucas 24, versículo 36 até o 53, diz assim, o primeiro versículo, 36, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, disse-lhe,
paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele disse-lhe: por que estáis perturbado? Por que ele disse-lhe: por que estás perturbado? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Uma pergunta, põe interrogação. Vede as minhas mãos, os meus pés, que são o mesmo. Palpai-de, vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho? Dizendo isto, mostrou-lhe-se as mãos, os pés, e não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comeram? Ele fez uma pergunta, ponto de interrogação. Então eles apresentaram-lhe a parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou, comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Olha o 44, presta atenção no 44. Disse-lhe, olha de novo. E disse-lhe: são estas palavras que eu tenho, que disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriram-se o entendimento e compreenderam as escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E então o nome pregasse ao arrependimento, a remissão dos pecados, a todas as ações, começando por Jerusalém. Destas coisas vos tenho, destas coisas sois vós testemunha. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: ficai em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. 50. E levou-os fora até Betânia, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando, ele apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, estando sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, irmãos, Jesus aparece para os discípulos depois da sua ressurreição. Isso é muito importante nós entendermos esse tema, né? O tema da mensagem é assim, irmão: Cristo revela aos apóstolos o cumprimento da lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Irmão, quando eu entendi essa mensagem, quando eu passei a estudar essa mensagem, eu passei a entender: meu Deus, se o próprio Cristo, depois de glorificado, revela aos discípulos o cumprimento da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, oh meu Deus, por que as pessoas estão no livro de Moisés, nos profetas e nos salmos? Por que se Jesus cumpriu? Eu fiquei analisando, eu fiquei na minha mente calculando o seguinte: o porquê que é pregado a lei de Moisés, o porquê que é pregado os profetas e porquê que é pregado aos salmos, se Jesus já cumpriu tudo no seu corpo. Aí eu fiquei analisando, falei: Jesus, eu tenho que passar essa mensagem aos irmãos, para os irmãos entenderem. E o que é que Cristo revela praticamente na sua palavra? Jesus, tudo, irmão, ele levava para a Escritura. E quando Jesus leva para a Escritura, nós também temos que ir estudar e buscar o que Jesus levou para a Escritura, para nós entender o cumprimento do próprio Cristo ressuscitado, glorificado, que é o próprio Pai, né? E Jesus fica ali 40 dias com esses discípulos, né, revelando, né, toda a sua trajetória, todo o futuro que seria, porque eles ainda iriam para o templo, eles ainda estavam no templo, né? O templo estava de pé, a transição dali, né, da lei para a graça, dos profetas, do salmo para a graça, ainda estava presente. Por quê? Porque o físico estava presente. Jesus ainda, né, estava ali 40 dias, e Jesus, né, quando ele é levado ao céu, assunto ao céu, né, Jesus aos 40 dias foi levado ao céu, e não se viu mais Jesus. No capítulo 16 de João, fala lá que, ó, daqui a pouco vocês não vão me ver mais. É o que aconteceu. Jesus
foi tomado ao céu, né? Foi para o seu trono, porque é de lá que ele é. Ele só se revestiu de carne aqui para poder morrer pela humanidade que estava na maldição da lei, para tirar a lei de Moisés, que era uma maldição. Gálatas 3:10, Paulo chama de maldição, e ele se fez maldição para tirar a lei de Moisés. Agora, irmão, nós vamos entender todo o trajetório, toda a palavra de Jesus dentro da Escritura. Nós vamos entender a parte da Escritura, porque, irmão, uma coisa é você entender a Bíblia, outra coisa é você entender a Escritura, outra coisa é você entender o Evangelho da inspiração, e outra coisa é você entender o Evangelho da revelação. É isso que o Cristo, ele nos explica na tua palavra. Isso aí que é muito importante. Vamos começar agora, irmão. Primeiro nós vamos nos livros lá históricos, onde Jesus estava vivo, né? Vamos ver o que ele falou. Vamos ver o que ele falou lá. Vamos lá, João 5,39. Vamos começar a entender agora, irmão. João, capítulo de número 5, versículo 39. Os irmãos que achou aí, pode ler, meu irmão. João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensa que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Olha, Jesus, ele está incentivando, né, os próprios discípulos, que estavam ao redor dos discípulos, a entender as Escrituras, e elas testificavam do próprio Jesus. Jesus estava incentivando para eles lerem a Escritura. Vamos lá para Mateus 5, versículo 17 e 18. Vamos lá, para nós entender, irmão, o que Jesus vai falar nesse tema até o final desse vídeo. Vamos lá entender. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora Não, o menino Mateus 5, 17, 18. Mateus 5. 17, 18. Não pense que vinha abolir a lei, os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. É isso? Isso, 18. Digo-lhe a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Não, olha só, Jesus falando, enquanto existiam os céus e a terra, olha só, irmão, o que ele quis dizer? Quando existia a antiga aliança. Olha o entendimento aí, né? Que queria cumprir em toda essa antiga aliança, enquanto Jesus estava vivo. Depois de glorificado, se passaria-se os céus e a terra, a antiga aliança, e entraria o quê? O Novo Testamento, a nova e eterna aliança. É muito importante, irmão, nós entender isso aí. Vamos lá para Lucas 24, 27, vamos lá. Lucas 24, 27. Nós vamos entender o raciocínio de que Jesus falava sobre as Escrituras. Vamos lá. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que costumava a respeito dele em todas as Escrituras. Tá vendo? Olha Jesus falando isso aí. Todos os versículos que vai ser lido aqui, irmão, ele cita as Escrituras. É muito importante nós irmos para a Escritura para não ser pego de surpresa pela teologia. Por quê? As Escrituras esclarecem tudo sobre o nosso Criador, sobre o corpo de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre o convívio de Cristo desde o menino do nascimento e depois dos 12 anos até os 30. Nos 30, né? Jesus começa os seus ministérios, e aos 33 anos Jesus, ele é crucificado, morto, e o terceiro dia ele ressuscita. Aí já começa o novo céu, a nova terra, começa ali, na ressurreição de Cristo, que é a nova e eterna aliança. Vamos lá, irmão, entender agora, João, capítulo de número 7, versículo 38 e 39. João, capítulo de número 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam
os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha só, irmão, que entendimento maravilhoso. Jesus falando isso vivo ali, vivo. Eles falaram, irmão, esse entendimento ele é especial para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para você entender sobre isso aí, meu irmão. Lê o 37 de novo, o 38 de novo, perdão, lê de novo. Quem crê em mim, como diz a Escritura... Parou. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Olha só, irmão, como entender. João 5,39 diz que são as Escrituras que testificam de mim. E através das Escrituras vocês têm o quê? Vida eterna. Olha que glorioso você entender isso aqui, irmão. Isaías, irmão, ele falou uma palavra, e ele falou sobre a palavra, sobre a Escritura, sobre o poder de Deus que está na palavra. Aí nós vamos lá para o livro de Isaías 40, Isaías 40, versículos 7 e 8, irmão. Olha o importante você entender isso. Vamos ver o que Isaías falou? Isaías 40, versículos 7 e 8. A relva murcha e cai, a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. Continua. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Olha só. Tem como você tirar a palavra de Deus da jogada, irmão? Tem muitas pessoas tirando a palavra da jogada. Tem muitas pessoas tirando a Escritura da jogada. Tem muitas as pessoas continuam tirando as Escrituras da jogada. Por quê? Por interesse próprio, por tradições, para cumprir a instituição, para beneficiar quem? Homens. É por isso, irmão, tem muitas vidas, tem muitos homens aí, vamos chamar de cheio de hipocrisia, né, querendo se cumprir as Escrituras na tradução deles, no pensamento dele, no entendimento dele, pois a Escritura, irmão, ela não traz confusão. A Escritura, ela cumpre versículo por versículo, capítulo por capítulo, geração por geração. A Bíblia, ela não traz confusão para ninguém. São aqueles que agem de má fé, que usam a Escritura para pessoas entenderem do jeito que eles pregam, para beneficiar eles. Aí, beneficiando eles se alegram, porque eles estão pensando no seu ventre, eles não estão pensando no cumprimento da Escritura, na ressurreição de Cristo, eles só pensam no seu ventre, como diz o livro de Filipenses. Vamos entender mais a fundo agora, irmão, porque nós temos que entender uma coisa, irmão. Aquilo que eu falei, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia é uma coisa, a Escritura é outra coisa, né? O Evangelho da inspiração é uma coisa, o Evangelho da revelação é outra coisa. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto, é um livro, né? Mas é um conjunto de vários livros. São 66 livros que tem dentro da própria Bíblia. A Bíblia, ela não é a doutrina. A Bíblia é o ensinamento do nascimento do homem, ao nascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo e os benefícios da ressurreição. Você tem que entender isso. Se você não entender isso, você vai ser totalmente escravizado pelas pessoas, pela teologia que não se importa com a sua vida e se importa de sacrificar, né, a sua vida na mente, para você sacrificar eles com dinheiro, com mau interesse, com mau pensamento. Então, irmão, a Bíblia é uma coisa, é um conjunto de livros, né? Tem instituição aí que tem 7 livros a mais, como o livro de Baruque, Judite, os irmãos sabem do que eu estou falando. Então, a Bíblia, ela é um conjunto de livros. E a Escritura? A Escritura são os cumprimentos da lei, dos profetas e dos salmos. Mas, irmão, então e o Evangelho da inspiração? O Evangelho da inspiração são os livros de Mateus, irmão.
são um livro de Marcos, são um livro de Lucas, e livros inspirados, né, pelo próprio Criador, para eles entenderem o nascimento, a ressurreição, né, o comportamento, né. Jesus no seu ministério, ele pregava sobre o entendimento, as maravilhas, e ele é inspirado pelo próprio Espírito na sua carne, a fazer os discípulos entender, né, sobre o reino de Deus. Então, irmãos, a Bíblia, ela tem 3 linguagens, irmão, sabia? A Bíblia, ela foi escrita em 3 linguagens. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico. Todo o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, né? E Marcos, Lucas, né, João e Mateus foram escritos na língua de Jesus, no aramaico. Então, quando você entende isso, isso é maravilhoso demais. Jesus, irmão, na sua língua foi escrito no aramaico. Então Romanos até Hebreu foi escrito no grego, do grego, irmão, para o latim, do latim os padres João Ferreira de Almeida, o padre João Figueiredo, ele se transporta do latim aqui e traz para o português para entender a palavra de Deus, porque no hebraico, no aramaico, no grego é uma coisa, quando traz para o português, que cada país tem um entendimento na sua língua. Você já pensou, hoje eu falo português, se eu chegar na Inglaterra, eu consigo uma convivência sem falar inglês, irmão? Não consigo. Não consigo. Se vem o inglês de lá para cá, se não aprendeu o português, ele não consegue conviver aqui, porque ele não sabe falar português, tem que alguém traduzir por eles. E Jesus, na sua língua, ele era bem claro, irmão, no aramaico. Então a Bíblia, irmão, ela é um conjunto de livros. A Escritura é outra coisa, o Evangelho da Inspiração é uma coisa, o Evangelho da Revelação é outra coisa. Quando nós entendemos isso, nós passamos a identificar a separação das gerações, irmão. Quando começamos a entender isso aí, nós começamos a entender e passar a entender os assuntos, os acontecimentos das gerações. Quando nós não entendemos os cumprimentos da geração, nós passamos a ficar, como se diz, com a nossa mente totalmente vaga para os falsos profetas, para os líderes religiosos, para a teologia implantar algo que não vai dar bem na nossa mente, que vai congelar, cauterizar a nossa mente. Então nós não podemos deixar se levar pela teologia, irmão. Nós temos que entender sobre a Bíblia, sobre a Escritura. Jesus, quando ele fala da Escritura, que ele cumpriu o livro da lei, dos profetas e do Salmo, então Jesus cumpriu tudo. O que ele cumpriu, irmão? Porque os rudimentos elementares da lei de Moisés, Jesus cumpriu no seu corpo. O que os profetas falou, cumpriu no corpo de Jesus. Todos que os profetas falaram, o Isaías, o livro de Daniel, todos os profetas, o livro de Ezequiel, todo o livro de Jeremias, todos eles cumpriram no corpo de Cristo. Tem gente pregando Daniel, Ezequiel, que é para o futuro. Não, irmão, não tem nada para o futuro. Jesus cumpriu tudo no seu corpo. É importante você entender isso aí, abençoado. Então, irmão, a Bíblia, ela é interessante você entender ela. É interessante você entender o cumprimento. Se eu fosse falar da Bíblia aqui, eu ia estender 1 hora, 2 horas, até 3 horas, mas é muito assunto para você entender sobre a Bíblia. Agora, irmão, nós vamos ver o que Pedro falou sobre a Escritura. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Vamos lá, irmãos. Antes que mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Olha só, irmão, como que é importante. Olha o que Pedro falou aí. Olha que Pedro, ele não recebeu a graça, mas por que Pedro falou isso?
porque Pedro ainda estava no cumprimento da transição. Pedro falava o que? Ao judeu, mas Pedro entendia sobre a Escritura também. Olha o importante você entender isso. Olha, nenhuma interpretação foi feita, falado o quê? Por homens, nenhuma interpretação humana teve a Bíblia. Por quê? Porque inspirada pelo Espírito Santo na era de Pedro. Pedro é aquele homem, como se diz, aquele homem lutador, quando ele era apóstolo, né? Ele chegou a cortar a orelha de um porque era um homem destemido, ele não tinha medo de nada, porque ele estava pregando o evangelho do reino e ele não tinha medo de nada. E Pedro era um homem tenebroso, mas conhecedor da palavra, da Escritura. Agora, irmão, nós vamos entrar no livro de Provérbios, de Salmo. Vamos ver o que esse pessoal falou antes do cumprimento de Jesus, da palavra. Vamos ver, vamos entender isso aqui? Vamos ver o que eles falaram antes do cumprimento da palavra que Jesus cumpriu no seu corpo. Provérbios, capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Depois nós vamos entrar nas cartas de Paulo, irmão, que é muito mistério aqui, tá? Vamos lá. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Parou. Da boca de quem, irmão? Do Criador. Eu leio de novo, irmão. Olha só. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Discernimento. Olha, presta atenção mais na frente essa palavra, discernimento. Vai, continue. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege a quem anda com integridade. Olha, com honestidade, com sinceridade. Olha que gostoso você ler isso aqui e entender isso aqui, irmão. Agora vamos lá para o Salmo. O Salmo aqui é conhecido, mas vamos ler. Salmo 119, versículo 105. Só para os irmãos estar interagindo e entender isso aqui. É bem conhecido esse salmo aqui. Salmo 119, versículo 105. Os irmãos que achou pode ler. Graças a Deus, nessa noite é maravilhoso entender a Escritura, irmão. É maravilhoso entender a ressurreição de Cristo. É maravilhoso ele falar aos discípulos sobre as Escrituras. Vai, que achou pode ler. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha, a tua palavra é o que? Vai, continua, irmão. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra, irmão, ela se torna luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, desde quando eu passo a entender e ter discernimento. Se eu não entender essa palavra, né, luz para o meu caminho, lâmpada, se eu não entender, eu vou ser escravo do sistema religioso. Eu vou ser escravo da teologia. Por quê? Porque a teologia vai forçar você a pagar dinheiro para poder ter fé. Nós não podemos ser forçados a pagar dinheiro para ter fé. Nós somos forçados a entender e ter discernimento para o que Cristo fez na cruz e a benefício do nosso espírito. Ele salvou, Ele regenerou, Ele santificou, Ele justificou. Nenhuma condenação para aqueles que estão na direção de Cristo. Nenhuma condenação. Que estão na aliança eterna. Não tem condenação. Por que eu vou pagar se Ele rasgou o escrito de dívida? Por que eu vou pagar algo se Ele com seu sangue regenerou todos e santificou todos? Não tem como eu pagar. Então, irmão, quando nós passamos a entender luz para o meu caminho, lâmpada, o que uma lâmpada faz? Uma lâmpada está aqui clareando. Se ela apagar, vai haver o que? Trevas. Assim somos nós. Se nós não entender a palavra de Deus, né, vai ficar com a nossa mente congelada. As pessoas passam a ludibriar a nossa mente porque nós não vamos para a Escritura, nós não entendemos a Escritura, nós não buscamos a Escritura. As pessoas estão sendo manipuladas por não conhecer, por não entender, por não ter discernimento das Escrituras. Isso é muito ruim para o futuro, irmão, porque você fica, como se diz,
à mercê de homens da teologia, mas nós aqui não, nós estamos em Cristo, nós nascemos em Cristo, nós respiramos Cristo, nós dormimos em Cristo, nós trabalhamos em Cristo, nós somos o povo que amamos ao nosso Criador, irmão. Isso aqui que é maravilhoso entender isso aí. Agora, irmão, nós vamos lá para o livro de Salmo 119, versículo 130, Salmos 119, versículo de número 30. Nós vamos entender, irmão, o que é a palavra, o que é a escritura, o que é a inspiração, o que é a revelação. Isso é muito importante nós entender isso aqui, para poder, pregar o correto, pregar a verdade. Sem entender a verdade, você não prega a verdade, você prega uma inverdade, mas nós devemos pregar a verdade, irmão. Salmo 119, versículo 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Olha, tá vendo, irmão? Olha que lê de novo, irmão. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Inexperiente, né? Inexperiente. Dá o discernimento ao inexperiente. Olha, discernimento aí. O que é discernimento, gente? O que essa palavra quer dizer? Nós vamos ler aqui agora. Quer ver? Ó? Vamos ler mais um aqui, depois nós vamos entender esse discernimento aí. Salmo 118, 30. Fechando o livro de Salmo. Vamos lá. Salmo 18, versículo 30. Irmão. Salmo 18, versículo de número 30. Vamos entender. Este é o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor é genuína. Este é o caminho perfeito e a palavra do Senhor é o que, irmão? Genuína. Genuína, verdadeira, correta, fiel, né, irmão? Original. o povo não está, irmão José, ele não está pregando a palavra original. Está pregando fake news. O que é fake news, ministro? O que é fake news, pregador? O que é fake news? Fake news é você entender que o Deus do século de 2 Coríntios 4,4 lá é o diabo. Isso aí que é fake news, lá não é o diabo, lá está falando de Moisés. É só você vir para o capítulo 2 Coríntios 3, você vai entender que Paulo está falando, né, de Moisés, que era o Deus daquela era, o Deus daquela geração. Mas a teologia botou um diabo naquele Deus minúsculo, né, irmão? E as pessoas estão acreditando que aquele capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 4, é o diabo. Por quê? Porque não confere a palavra. O pregador fala um versículo e fala que é o diabo. Aí não confere a palavra, fica falando que é o diabo. Ô, irmão, fake news, cuidado. Tem que ter discernimento, tem que ter entendimento, escrito no casal, tem que ler a Bíblia, tem que ir para a Bíblia, tem que entender a Bíblia para ter discernimento. Vamos lá, irmão, vamos lá agora para a carta paulina, é muito importante você entender agora. Vamos lá, uma palavra aqui bem conhecida, Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Essa palavra aqui ela é bem conhecida, mas esse versículo a gente dá para navegar em toda a Bíblia. Vamos lá. Pois a palavra de Deus é viva. Parou? Depois você continua. A palavra de Deus é o que, igreja? Viva. A palavra de Deus morre, irmão? Não. A palavra de Deus é o que? Viva e não morre. A palavra não morre. Tem gente anulando a palavra, irmão Antônio, dizendo que é jornal velho. Você tem que entender. Eu tenho que passar para os inscritos aí entender a palavra, não chamar de jornal velho, não que a antiga aliança foi abolida. Foi abolido os rudimentos, irmão, mas a palavra continua viva. Para você entender o propósito da revelação da graça de Deus, você tem que ir na antiga, ir para os livros históricos de Jesus, você tem que ir no livro de Apocalipse, para você entender a graça e a ressurreição de Cristo, que é a graça revelada ao apóstolo Paulo. Vamos lá, continue, irmão. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Parou. É mais afiada que uma espada de 2 gumes. Irmão, ela tanto corta de um lado, como o outro lado, não é isso?
Espada de dois gumes. A espada de dois gumes, ela tanto corta para um lado, como corta para o outro. Quer dizer, o discernimento tem que ter de um lado e tem que ter de outro. O discernimento você tem que ter da antiga aliança e o discernimento você tem que ser da nova eterna aliança. Senão, irmão, a espada ela vai ficar neutra, ela não vai cortar, a sua mente cauteriza, congela. Você tem que ter entendimento da espada que corta na antiga aliança e a espada que corta para a nova aliança. Esse é o discernimento. Continua, irmão. E dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Volta aí, irmão. A alma, vai, lê de novo. Volta aí. A alma, né? Vai. Espada, ela é espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma. Parou. Entendimento, irmão. Ó, alma, entendimento, pensamento. Vai, continua. Espírito. O que nós temos aqui? O espírito justificado, né? Nós entendemos que nós temos um espírito justificado. Continua, irmão. Juntas e medula, o corpo. Foi por isso que Jesus falou assim, olha, lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo, se eu não me engano, 28. Temeis aquele temeis aquele que mata a alma e o corpo. Que o próprio Jesus disse lá? Temeis ao Criador que leva para a sepultura os pensamentos, né? Tudo aquilo que não presta e o corpo vai tudo para lá. Mas o Espírito, Jesus naquela parte não fala do Espírito. Porque o Espírito, ele é santificado, o Espírito, ele é justificado. Isso foi o que a palavra de Deus fez. Na espada da esquerda, da espada para a direita, e a palavra continua o quê? Viva! Continua, irmão. Divide alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nossa, irmão, como que a palavra de Deus é? Não adianta nós enganar ninguém, né, irmão Antônio? Não adianta. Não adianta querer brincar de graça, não adianta querer brincar de Bíblia. Não adianta. Tem muitas pessoas brincando com a palavra, né? Fazendo brincadeira com outras pessoas, né? A palavra não é brincadeira, irmão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante com a espada de dois gumes. Penetra até junta e medula. Divisão da alma, né? Juntas e medula. Irmão, a palavra de Deus, ela é perfeita. Por isso que o apóstolo chama de viva e eficaz. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2,20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, a palavra estava dentro de Paulo, Paulo estava vivendo a palavra, porque o Espírito dele estava vivo. Amém, queridos? Mas vamos lá agora para Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1 até o 3, irmão. Vamos entender a palavra. Eu estou entendendo sobre a palavra, sobre a escritura, sobre a inspiração, sobre a revelação. É um conjunto aqui hoje, né, nesse tema. Vamos entender. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou nós por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Que coisa linda, irmão, essa palavra. Que coisa linda. Você pode ver que o apóstolo Paulo, ele cita aí. Antigamente, Deus tinha falado pelos nossos pais, pelos profetas. E hoje, ele nos fala pelo Filho. O que é que Paulo está querendo dizer? O Filho de Deus, na sua ressurreição, falou para nós, hoje. Paulo estava relatando as profecias dos profetas. Paulo estava relatando a ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscita em Jerusalém, né? A Bíblia, né, o próprio Deus era dado como filho. A carne de Jesus era o filho, irmão. O nome da carne de Jesus se chamou filho. Revestido. Quando você vai para 1 Timóteo 3,16, diz lá, né, o apóstolo Paulo, o ministério
O ministério, né, é revelado no próprio corpo de Cristo lá, está dizendo. Paulo dizendo lá. Então, irmão, é muito importante nós entender. Paulo falou assim, nesses últimos dias, ele estava nos últimos dias. Paulo estava vivendo os últimos dias. Por quê? Porque ele falou, nesses últimos dias, estava querendo acontecer, estava para acontecer, irmão, que o juízo, a queda de Jerusalém, a queda do templo, a destruição, os judeus, mais de 1 milhão de judeus mortos naquela era 70. Então Paulo falou, nesses últimos dias, o Filho tem falado conosco. Ele estava falando sobre Jesus Cristo. Amém, querido? Vamos lá, vamos ver o que Paulo falou sobre a Escritura, irmão. O que Paulo entendeu sobre a Escritura? Vamos cada vez mais me aprofundar aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 3. Vamos lá. Vamos lá, quem achou pode ler. 1 Coríntios 15, 3. Pois o que primeiramente lhe transmite foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Sim ou não? Sim. Sim, mas morreu que pecado de quem? Do povo judeu, do povo que estava em maldição. Nós já nascemos sob a jurisdição de Cristo. Nós já nascemos sem pecado, não tem pecado mais. Mas João, 1 João, diz lá o 8, que aquele que não tem pecado se faz mentiroso. Mas João não entendeu a revelação. João pregava ao judeu. O pecado estava presente na era, porque a era 70 não tinha se cumprido. Por isso que João escreveu isso aí. Aquele, que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Foi assim que João falou. Você tem que entender a inspiração que Deus deu para João e a inspiração que Deus deu para Paulo. Paulo recebeu a revelação. João foi a inspiração. Então Jesus morreu pelo nosso pecado. Lê de novo aí, irmão, faça favor. Lê de novo, vamos entender. Pois os que primeiros lhe transmitiu foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quem que está afirmando isso? É Paulo ou a Escritura, irmão? Escritura. A Escritura. Paulo só está fazendo o povo de Corinto entender que eles tinham que entender a Escritura, ler as Escrituras, cumprir as Escrituras. Olha isso é importante você entender. Paulo está usando o quê? As Escrituras, que Cristo morreu pelos pecados do povo judeu e beneficiou o gentil. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 4. 1 Coríntios 15, 4. Vamos lá, vamos entender. 1 Coríntios. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo estava usando a Escritura de novo. Foi sepultado, é de novo, irmão. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Segundo as Escritura. Paulo usando as Escrituras. Paulo sobe ao céu, Deus dá a revelação completa. Ele, olha, Paulo, você agora vai entender todas as Escrituras. Você vai entender, Paulo, agora toda a minha ressurreição. O que aconteceu com o meu corpo, no meu nascimento, no meu ministério, na minha ressurreição. Paulo, eu vou dar um discernimento para você de toda a Escritura. Tanto que ele fala lá em 1 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Vamos entender. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nossa! Toda a Escritura. Tem como tirar a Escritura fora, irmão? Toda a Escritura é o que, irmão? Continue aí, fala de novo, gostei. Toda a Escritura é o quê? Toda a Escritura divinamente inspirada. Inspirado, ó, peraí, depois você continua. Inspirado pelo quê? Pelo Espírito de Deus, né? Vai, continua. Para ensinar, para redarguir. Para ensinar. Paulo era o quê, irmão? Paulo era o quê? Mestre, ele fazia o quê? Ensinava, irmão. Paulo, mestre, e ele ensinava. Isso é maravilhoso entender isso aí, para você entender isso aí. Continua, irmão Joalice. Para corrigir, para instruir
e justiça. Em justiça. Em justiça. Em justiça. Ministério do Espírito. O que é que o ministério do Espírito quer dizer? Ministério da justiça. Você leu aí justiça. O ministério da justiça. Então, irmão, a palavra, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós passamos a entender, porque ela nos corrige, ela nos instrui em que? Tudo o que? Em justiça. E quem é a justiça? O Espírito. O ministério do Espírito se tornou justiça. A ressurreição de Cristo, a aliança eterna, tirou os pecados, aniquilou o pecado, aniquilou o pecado da humanidade. Então, pregador, a humanidade não tem mais pecado hoje, não? Não. Tem obras da carne, quem planta colhe. É cheio de obras da carne. Tem pessoas aí que não vivem o reino de Deus. Viver o reino de Deus, irmão, é você pôr em prática aquilo que Cristo fez na cruz. Hein? Viver o reino de Deus é você pôr em prática aquilo que Cristo tirou, né, lá da antiga aliança e botou na nova aliança, que é o Espírito. Templo e morada do Espírito. Ele colocou templo, né, o Espírito no templo. Quem é o templo? O ser humano. Não é mais parede. O templo não é mais parede. Tem pessoas que falam, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa de Deus. É uma fake news, é uma grande mentira, porque a casa é você, Hebreus 3,6. O corpo é você, morada do Espírito. 1 Coríntios 6,19. Lá no versículo 20 diz que você foi comprado por um bom preço. Que preço é esse? Preço de sangue. Foi o maior presente que Cristo, o Criador, nos deu. Esse presente maravilhoso através do seu sangue. Por isso que nós somos morada, né, templo do Espírito, tabernáculo de Deus. Oh glória, isso é maravilhoso entender isso aí, irmão. Por que Paulo ele gostava muito de Bíblia, de Escritura? Paulo gostava de Escritura demais, irmão. Quando Paulo desce do terceiro céu, o homem desce inspirado, revelado. Ele foi no paraíso, irmão, que ninguém foi. Não foi Moisés, não foi Pedro, não foi Ezequiel, não foi ninguém. Não foi João, não foi Tiago, não foi ninguém a não ser Paulo. Paulo vai no paraíso, recebe a revelação da graça, que já não é mais inspiração. Paulo recebe a revelação completa. E por que Paulo recebe? Porque ele gostava de Bíblia. Paulo, quando estava lá no farisaísmo, ele obedecia os seus pais. Por quê? Porque os seus pais lá, os mestres, né, ensinavam Paulo sobre a Escritura. E Paulo aprendeu a dominar as Escrituras. Quando ele desce do terceiro céu, a dominação se tornou completa porque ele gostava. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. 2 Timóteo 4,13. Vamos lá. 2 Timóteo 4,13. Vamos entender isso aqui. Estamos terminando, viu, irmão? Estamos terminando. É muito versículo, não vai dar tudo no tempo, não. Quando você vier, traga a capa. Isso aí? Isso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Toade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo diz, especialmente os pergaminhos. O que era? Era a Escritura. A Escritura, irmão. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Paulo era um estudioso, irmão. Por que Paulo também andava com o livro? Paulo ainda estava com o livro da lei ainda, irmão. Paulo ainda andava com o livro da lei porque estava na transição ainda. O juízo não tinha acontecido. Né? Paulo me falou, especialmente os pergaminhos, que eram o quê? As Escrituras. Nessa época só tinha os livros da lei. Isso, o livro da lei, só os livros da lei. Então Paulo, ele era, como se diz, um homem que ele era inspirado a entender, a ler a palavra do Senhor. Vamos ver agora, irmão, sobre discernimento. Entender sobre discernimento. Vamos lá? 1 Coríntios, nós estamos terminando já, irmão. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13. Vamos entender. 1 Coríntios, quem achou pode ler. 2, 13. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, procedimento de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha, esse aí é o versículo 12. Tá, barulho aí.
Lê só um pedacinho de novo, o começo do versículo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Parou. Quando Paulo diz assim, nós não recebemos o Espírito do mundo, irmão, ele está falando, nós não recebemos o Espírito da lei, irmão. Porque o justo viverá pela fé, sem as obras da lei. O mundo o que? Mundo Aion, mundo Israel, mundo Jerusalém. Nós não recebemos esse mundo aqui, que era o espírito da lei. Porque o espírito da lei era o espírito de maldição. O homem que pecava morria, o homem era apedrejado, morte de cruz, porque era uma maldição a lei. Continua, irmão. Delas também falamos não com palavras ensinadas. É isso aí, né? Dai. Pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando a verdade espirituais para os que são espirituais. Irmão, eu lembrei agora de um trecho que Jesus falou. Vamos lá, vamos fica aí, não sai daí não. Vamos lá, João 14, 26. Vamos ver o que Jesus falou lá? Vamos lá, vamos entender. João 14, 26. Vamos entender, irmão? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nossa! Ele vai nos ensinar tudo enquanto... Olha o que ele falou, irmão. Vai, agora lê o 13 aí de novo, o 13. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Oh. Irmão, você sabe quem vai entender o espiritual? Quem é eleito, quem é chamado, quem é predestinado. Oh, irmão, é gostoso você entender a palavra, é maravilhoso. Irmão, essa palavra de interpretação de Paulo usa todos os pergaminhos. Quando ele desce para o céu, a revelação foi completa. É por isso que a Bíblia, irmão, nós temos que entender. A Bíblia é um conjunto de livros, né? As Escrituras falam dos profetas, dos patriarcas, do livro de Salmo, né? O Evangelho da Inspiração. O Evangelho da Inspiração Jesus cumpriu no seu corpo. O Evangelho da Revelação é a aliança eterna. Quando você passa a entender isso aí, é o discernimento de espírito. Como que eu vou entender isso, ministro? Se você for chamado, se você for eleito, se você for um predestinado, você passa a entender, né, que a revelação da graça de Deus, ela não é de sabedoria, de interpretação humana, mas sim de revelação de Jesus Cristo. João, quando está ali na ilha de Pátimo, meu irmão, no capítulo de número 1 de Apocalipse, versículo 1, lá ela começa, revelação de Jesus Cristo ao teu filho João. Quer dizer, ele recebeu de Jesus Cristo a revelação e manda, né, para a igreja da Ásia, que se tornem 4 ministros que estavam lá, 4 anjos, ministrando aquela grande tribulação. A grande tribulação estava acontecendo na ilha de Pátimo, mas João recebeu a revelação. Mas João não foi no céu, João só recebeu o que? De Deus, irmão. Só aquelas 7, né, igrejas para ele escrever. Mas Paulo não, Paulo foi diferente. Paulo, quando estava orando no templo, em Atos 22, 17, diz lá que Paulo orando, Paulo caiu em êxtase. Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo, né, de 1 em diante, ele fala, conheci um homem, se num corpo eu não sei, né, ou fora do corpo eu não sei, subiu até o paraíso e recebeu coisas, né, inefáveis, revelações inefáveis, que o homem não está lícito falar. Isso era, irmão, a interpretação de Paulo, né? Paulo, como ele desce ali daquele paraíso e começa a pregar, ele começa, irmão, a combater a lei, a combater a maldição. Olha, eu não anulo a graça de Deus, se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Então o combate de Paulo, é por isso que ele fala, combati o bom combate, guardei a carreira, né? Meu Deus, irmão. Então esse homem é o homem a seguir nas Escrituras. Ah, quer dizer que vocês são seguidores de Paulo? Não. Paulo
Ele simplesmente recebeu a revelação de Cristo. Ele já morreu. Ele está no céu com Cristo, seu Espírito. Mas ele deixou aqui um legado. O que é o legado? A revelação da graça de Deus, para poder entender e não ser pego pela teologia, irmão. Vamos entender. Nós estamos terminando. O último versículo, irmão. É muito versículo. Não dá para falar tudo, não. Vamos lá. Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ver o que ele falou em Filipenses. Versículo 15 e 16. Vamos ver o que Paulo falou. Para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, no qual vocês brilham como estrela no universo. Glória! Ah, os eleitos! Olha onde está o eleito. Irmão, lá de 2000 anos atrás, estamos vivendo uma geração o quê? Corrompida. Hein? Será que hoje nós estamos vivendo uma geração corrompida pela palavra? Estamos vivendo? Sim ou não, igreja? Estamos vivendo sim. Essa geração se corrompeu diante da palavra de Deus, porque eles estão no sacrifício, no jejum, nos dízimos, na fogueira santa, no ungir tijolinho, ungir vassoura, ungir pano. Eles estão lá na antiga aliança, obedecendo a antiga aliança. Mas hoje, graças a Deus, nós recebemos a revelação da graça. Fala o 16, irmão. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulhei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Palavra da vida. Oh, glória! Irmãos, quando você entende a palavra do Senhor, nosso Deus, do Criador, você passa a entender toda a revelação. Amém, queridos? Vamos terminar, irmão? Vamos orar? Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Chegamos-se à noite, estamos com fôlego de vida aqui, o Teu Espírito dentro do nosso Espírito. Obrigado por ser templo e morada do Teu Espírito, Senhor. Continue nos dando entendimento, sabedoria da Tua palavra, para entender cada vez mais essa graça maravilhosa que as pessoas têm rejeitado, mas nós que estamos aqui, meu Deus, nós não rejeitamos, porque nós somos chamados, escolhidos, eleitos e predestinados. Muito obrigado nesta noite, nós te agradecemos, amém e amém. Quantos podem aplaudir a Cristo? Amém. Maravilha.